Graça e paz, abençoados, graça e paz, eleitos de Deus. Eu estava aqui regozijando o abençoados no louvor, não é? Que cantamos domingo na igreja. Eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo, 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 eu posso tudo, naquele que me fortalece. Eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo, 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 eu posso tudo, naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu posso tudo, eu posso tudo, eu posso tudo, 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 eu posso tudo naquele que me fortalece. A minha força vem do Senhor, por isso eu sou mais que vencedor. Por isso somos mais que vencedor, porque a nossa força vem do Senhor, abençoados. Louvor maravilhoso esse que cantamos e louvamos ao Senhor domingo no Ministério Graça Apostolado. Estamos lá no YouTube, procurem-nos lá, amém? Então, o abençoado, nós podemos tudo em Cristo Jesus. A nossa força vem do Senhor, por isso nós somos mais que vencedor. Passe o seu dia, abençoados, orando, cantando, ministrando, falando, citando a palavra, não é? E alguns vão ouvir também. Passa o seu dia ouvindo a palavra do Senhor. Que no nosso dia a dia, o bom combate, abençoado, é a palavra, é citar a palavra, é falar a palavra, é ter alegria na palavra, não é? Não é ter alegria, abençoados, em rudimentos, em obras mortas, em rudimentos judaicos, não é ter alegria. Religião não traz alegria para ninguém. O que traz alegria, abençoados, é nós estarmos vivos para Deus, amém? Vamos orar um pouco. Eu vou agradecer, amém, abençoado? Vamos agradecer que as primícias da nossa oração tem que ser, abençoados, o nosso agradecimento ao Senhor. Senhor, Espírito Santo de Deus que está em mim, eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu socorro bem presente. Graças eu te dou, Pai, pela minha saúde, graças eu te dou por esse ministério que eu estou. Graças eu te dou pelos pastores que o Senhor enviou até a mim. Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor me tirou da lei para me colocar na graça. O Espírito Santo de Deus me tirou da lei para me levar até a graça. E hoje eu sou mais que vencedor. Graças eu te dou por essa revelação. Graças eu te dou pela salvação. Graças eu te dou, Senhor, pela justificação. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que os meus irmãos em Cristo, eles tenham o mesmo gozo, eles tenham a mesma alegria. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que eles recebam a sua graça e o seu apostolado. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Então, amém, abençoados? Então a gente faz oração de agradecimento e ora pelos nossos irmãos, não é? Pelos nossos irmãos que ainda estão na lei, que ainda estão em tradições, em obras mortas, não é? Em rudimentos judaicos, não é, abençoados? Então o fim da lei é Cristo e a gente está vivendo o novo. O novo é a graça, é o apostolado. Vamos falar aqui hoje, abençoados, sobre um pouco de batismo em Cristo, não é? Batismo em Cristo é o batismo da nossa salvação. A graça de Deus, abençoados, é o firme fundamento. A graça de Deus é o firme fundamento. É o firme fundamento, abençoados, é o fundamento que ninguém pode tirar. É o fundamento da graça. O batismo em Cristo é um dos fundamentos da graça que ninguém pode tirar, não pode acrescentar. Não é? Então, na graça e no apostolado, abençoado, é assim. A gente lê e crê naquilo que está escrito. Se estiver escrito, eu creio. Então, hoje o assunto será muito gratificante, não é? Então, receba a graça e o
apostolado, não é? Batismo hoje nas águas, nas igrejas, é um ritual simbólico. O batismo de João Batista, abençoados, lá em Mateus 3, era um batismo simbólico, visto que todas as igrejas hoje da terra, não é? Todas as igrejas evangélicas fazem batismo em água. Falamos muito sobre esse assunto, porque o Espírito colocou no meu coração de passar pelos fundamentos da graça, não é? Então eu estou passando por lá, estou trazendo para vocês, não é? Enxugando um pouco, porque nós temos um mestre na palavra, temos um apóstolo, temos temos um profeta, não é? Que traz a palavra para nós todos os domingos e todas as quarta-feiras. Amanhã é quarta-feira, hoje é terça-feira, não é? Hoje é exatamente 4 horas da tarde e eu tô aqui, não é? Então eu faço as minhas coisas, me alegro no Senhor, vou fazer as minhas coisas e vou cantando e vou louvando e vou orando, e aí eu preciso trazer a graça e o apostolado para vocês. O ensino hoje é isso, amém? Então eu tenho um mestre que me ensina, e através desse mestre, amém, abençoado, levada pelo Espírito Santo até esse mestre, graças a Deus, levada pelo Espírito Santo. E hoje eu dou graças a Deus por isso, abençoado. Então eu tenho um mestre que me ensina, amém? E aí, abençoados, batismo em água, um ritual que hoje se faz nas igrejas evangélicas, não é? Igrejas católicas. Sabe, abençoados, nós não temos nada contra os irmãos. Os irmãos, eles estão na ignorância, não têm conhecimento, porque não é pregada a graça, não é? Ou é pregada a graça, mas sem revelação. E é pregado também os rudimentos e as obras mortas, não é? Então, é pregado 2 evangelhos dentro da igreja e é aquela confusão, e Deus não é Deus de confusão, não é? Então, algumas das vezes, vocês, ovelhas do Senhor que estão entrando no canal, Graça sobre Graça Macedo, se inscreva, dá um like, dá um joinha e compartilhe, tá bom? Para me ajudar nessa graça, tá bom? Que é o novo, e a gente está prosseguindo para a perfeição, e a gente vai crescer muito em graça, eu não tenho dúvida disso, abençoados. Eu e vocês. Então, abençoados, é assim. Então, a graça, ela bate de frente com o sistema religioso. Algumas das vezes vai bater forte, abençoado. Mas um pai, ele corrige o filho e às vezes dói. E depois, não é? A gente percebe, puxa, mas foi bacana isso daí, né? Doeu, mas... Então, esse é o humilde, hein? Esse é o humilde. Agora, o que tá meio, né? O que tá, não concordo, tá resistindo à graça, não concordo, não é assim, pipipi, pororó. Esse não vai receber nada, porque o Pai, ele corrige aquilo que está errado, e assim Deus faz conosco, ele corrige aquilo que está errado, abençoado, não é? A gente não corrige os nossos filhos? Então, o Pai corrige os filhos, não é? O Pai, que é o nosso Deus, ele corrige os filhos, não é? Então a gente vai prosseguindo para a perfeição. Agora, os que receberam a graça, os que estão entendendo a graça e ainda continuam no sistema religioso, não é? Agradando a homens. Tem gente que agrada a homens e não agrada a Deus. Paulo falou, eu sendo servo de Cristo, eu não vou agradar a homens, eu vou agradar a Deus. Então, abençoados, eu estou aqui. Eu vou agradar a Deus. Então parece que tem gente que não entende o apóstolo Paulo falou, agradar a Deus ou agradar aos homens. Às vezes não quer deixar a igreja que está para ir para o apostolado, para ir para o ministério Graça Apostolado. Não é isso, abençoados. A igreja somos nós. Então, às vezes até está entendendo a graça, mas não quer deixar as obras, não é? As obras mortas, está lá em sua igreja se batizando ou tomando a Santa Ceia. Em graça não temos esses rudimentos, abençoados. Então, às vezes está resistindo, já até está entendendo a graça, mas está resistindo. Às vezes é muito amigo dos pastores, às vezes tem um cargo na igreja, às vezes está no comodismo, né? Ah, meu marido é daquela igreja, então eu tenho que estar junto com o meu marido. Então, ou vice-versa, né? O marido recebe, a mulher não recebeu a graça e a mulher está indo, né? Né? Eu não vou, eu tenho que estar junto com meu marido, ou vice-versa. Eu tenho que estar junto dele, eu não posso estar em igreja separada. Então, a pessoa está olhando igreja, parede, não é? Ele está lá, então eu também vou. Então, está no comodismo. Então,
Olha, abençoados, por isso que Paulo disse, eu vou agradar a Deus e não ao homem. Então, quem estiver agradando o marido, quem estiver agradando a esposa, quem estiver agradando o irmão, quem estiver agradando o pastor, quem estiver se apegando ao seu cargo, não vai ter revelação da graça. Porque está lá e está cá. Está na lei e está na graça, cochilando entre dois pensamentos. Vamos lá então, abençoados? Então não entende nada, lê as escrituras e não entende. Agradar a Deus, ele até repete, até conhece a passagem. Então Paulo disse, agradar a Deus ou agradar aos homens. Se já agrado homens, já não sou servo de Deus. Então eu recebo a graça, estou entendendo a graça e eu estou ali com o meu marido. Ou o homem recebe a graça, eu estou ali com a minha mulher, porque eu tenho que estar junto. Eu já tenho um cargo, eu toco no louvor, então eu tenho que estar lá na igreja. Então, o abençoado está agradando a Deus? Não. Está agradando ao homem, está agradando a ele mesmo. Não é? Eu gosto tanto eu canto lá na igreja. Nossa, eu canto lá na igreja. Então, está agradando a ele mesmo. Está agradando a carne, está agradando ao homem, não é? Bora lá, abençoados. Batismo em águas. Uma simbologia da lei, um ritual. João batizou, não é? Romanos 6,3. Vamos abrir a Bíblia para a gente ler, abençoados. Eu posso tudo naquele que me fortalece, abençoados. Vamos lá, ouvir a graça, o apostolado, que você vai ver o que é o firme fundamento, você vai ver o que é graça maravilhosa, você vai ver o que é viver, abençoado, em graça, a graça que nos fortalece. Então, Romanos 6,3. Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, abençoado, versículo 3. Estou aqui com a minha Bíblia, olha. Romanos 6, versículo 3. A graça maravilhosa. A graça é o poder de Deus. A graça, abençoados, é extraordinário. A eficácia da graça nos deixa feliz, nos deixa contente. A eficácia da graça. Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Paulo falou, ou vocês não sabem que vocês já foram batizados na morte de Jesus Cristo, lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, que a água de batismo não faz vocês serem mais nova criatura, que a água de batismo não batiza mais ninguém. E as igrejas ainda fazem esse tipo de rudimento judaico, não é? E impõe nos cristãos, se você não se batizar, ou você vai para o inferno, ou você não recebe o Espírito Santo. Então, o Filho de Deus, ele não vai receber a graça. Ele não vai porque a graça não está sendo pregada. A sã doutrina. É sã doutrina. Batismo em Cristo, na sua morte, é a sã doutrina, abençoados. Ou Paulo falou, Romanos 6, versículo 3, ou não sabeis que todas as ovelhas do Senhor, ou não sabeis que todos quanto fomos, eu, você, nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, vocês não sabem disso? Presumo eu que não sabem, penso que não sabem, não é? Então, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu, não é? Dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos em novidade de vida, abençoado. Então, o batismo era o quê? Era você afundar, então ali você afundava, não é? Afundava lá nas águas e você saía a nova criatura. E isso não existe mais. Ou o batismo da aspersão, que é água na cabeça, não é? Então ali você joga lá água na cabeça da criancinha bem novinha que nasceu sem o pecado e ali tem que, né, tem que batizar, enfim, rudimento, obra morta, porque a criança ela já nasce salva, a criança ela já nasce sem o pecado, a criança abençoada, ela nasce
batizado em Cristo, porque estamos depois da cruz. Ele batizou nós em sua morte. Em Cristo estamos batizados, não é? Então, isso aí é uma sombra da lei, abençoados. O que é o batismo? É afundar, não é? Então, as pessoas, aquilo ali é um rudimento, uma obra morta que quando você está afundando, então você está morrendo e ressuscitando, não é? Isso naquele tempo, morrendo e ressuscitando quando você se afunda na água. Então, isso aí, abençoados, hoje nós ressuscitamos em Cristo, olha lá, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Grife aí, abençoados, morte. Para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Então, em Cristo, nós somos a nova criatura em Cristo, não é? Não pelo batismo das águas, não pelo batismo das águas, abençoados. Então, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já nos fez nova criatura e ainda se faz batismo nas igrejas dizendo que é para você se salvar, não é? Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos. Então, se nós já somos salvos pela fé, por que ainda temos que se batizar se nós já somos salvos? Então é obra morta, você não vai ser mais salvos por causa das águas que hoje tem nas igrejas, não é? Esse rudimento, essa obra morta. Então, se pela graça já somos salvos, se em Cristo já estamos salvos, não tem porquê esse rudimento dentro das igrejas, não é? O que é o batismo em Cristo? Efésios 2, versículo 4, né? Efésios 2, abra lá suas Bíblias, abençoados. Abra lá suas Bíblias em Efésios. Então, não é pregada a graça, então a graça de Deus ela vai entrando, é uma água limpa que entra, não é, abençoados? E entra aqui, ó, no seu ouvido, passa aqui na sua mente, fica gravado, e depois a água suja ela vai saindo, não é? E o que fica na sua mente é o que você vai falar depois para as pessoas que recebeu, não é? A graça de Deus ela faz toda a diferença, abençoado, porque em Mateus 4 vai haver uma situação, abençoados, é muito importante a gente ter a palavra, não é? É muito importante ter mente de Cristo ativada, porque em Mateus 4, Jesus ele venceu uma situação na carne dele, ele venceu uma situação, ele venceu um momento da vida dele citando palavra. Então vai ter coisas dentro da sua casa que você vai precisar citar a palavra. E aí as coisas vai, ó, tudo se ajeitando. Por isso a importância da graça revelada, abençoado. Como que você edifica uma casa se você não tem o firme fundamento da graça? Como que você edifica o seu lar se você não tem uma palavra para você falar para o seu irmão, para você falar para o seu marido, para você falar para o seu filho, para você como que a sua casa mesmo, você, o seu interior, o seu espírito não está edificado? Como é que você vai ajudar alguém? Então você tem que cuidar de você mesmo, não é? Paulo falou, cuida-te de ti mesmo. Então temos que cuidar da nossa casa, do nosso espírito, para que depois possamos trazer um benefício para alguém, não é? Citando a palavra de Deus, não é, abençoado? Então primeiro a gente tem que cuidar do nosso interior, para depois a gente trazer, não é? Para dentro do nosso lar a palavra, trazer uma oração, não é, abençoados? E compreender aqueles que tem gente que não quer ouvir a palavra, tem gente que não quer, a gente vai ter que respeitar, porque a gente tem que, abençoados, nós que temos a palavra, nós que temos o conhecimento, nós que somos os mais fortes, você vai citar a palavra para alguém, eu não quero ouvir. Então, se a pessoa não quer ouvir, você bate o pau, faz igual Jesus Cristo e você não vai citar nada, porque você também não precisa ser chato. É porque tem pessoas que a gente vai falar uma frase, nem falamos muito, mas aí a pessoa já vem com umas pedras pronta para atacar, não é? Então, abençoados, você fala um versículo e as pessoas falam, chega, tá bom. E aí, um versículo, hein? Então não suportam a palavra.
Não suportam nem de lei, nem de graça. Tem gente que não suporta nem sã doutrina, e tem gente que não suporta nem palavra da lei, tem gente... E engraçado, né, abençoados? Porque a palavra diz para suportar uns aos outros, né? Então, nós crentes temos que suportar os mais fracos na fé. Aqueles que resistem à palavra são os mais fracos na fé. Eu não concordo, não é assim, pipipipipipi. Os mais fortes que somos nós. Temos que suportar eles. E depois Deus faz o trabalho dele, não é? É assim. O abençoado, sabe aí a Bíblia de vocês? Sempre Bíblia, papel e caneta. Amém, abençoados? O que é o batismo em Cristo? Efésios 2:4, abençoados. Efésios, vamos lá. Efésios 2:4. Efésios 2:4. Deus, porém, é riquíssimo em misericórdia. Deus, porém, é riquíssimo em misericórdia com esses que resistem à graça. Deus, porém, é riquíssimo em misericórdia. Quando citamos um versículo por irmão e ele diz, você já tá demais, já tá chata, já tá... Aqueles, não é? Sempre tem esses, não é, abençoados? Sempre tem, não é? Efésios 2, versículo 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, as pessoas não vivem para Deus. É uma religião que vai e volta e diz, eu tô vazio. Enfim, tá vazio de Deus. Vai e volta para a igreja. E tem uns que nem vai. Tem uns que nem leem a Bíblia, tem uns que nem abrem a Bíblia. Mas graças a Deus, pela graça, sois salvos, abençoados. Mas olha, Deus, Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, versículo 4 e 5. Ó. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça, sois salvos. Mortos, não é? Mortos porque não recebem uma palavra. Estão vivos, mas como se tivesse morto. Não tem alegria, não tem um regozijo, não tem não tem uma manifestação do Espírito Santo. Vivos, em pé, está em pé, mas mortos para Deus, numa religião, não é? Então, existe esses abençoados. Então, estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou com Cristo. Então, pela graça sois salvos. Então, essa graça ela nos dá vida, dá uma vida eterna, dá um gozo, dá uma paz, dá uma alegria em nós, não é? E nos ressuscitou com ele, olha lá, ó. E nos ressuscitou com ele, verso 6, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo, olha lá, ó, e nos ressuscitou com ele. Ele nos ressuscitou com ele lá na sua morte, lá na morte de Jesus Cristo, abençoado há mais de 2000 anos. Ele nos ressuscitou com ele. Ele nos deu vida. Maria, mas eu ainda estou aqui. Você está aqui na sua carne, abençoado. Mas ele já nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar. Fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, não é? Então, quem é que estava morto, abençoado? Os que não se batizaram antes de Cristo, não é? Aqueles que não tomam Santa Ceia, aqueles que nunca se batizou, estão mortos. Mas hoje nós, em graça, abençoados, não precisamos mais de nada disso, porque foi em Cristo, abençoado, nós não precisamos mais desses rudimentos pobres, não é? Paulo chamou de rudimentos pobres e fracos, não é? Daqui a pouco eu vou trazer lá no livro novamente um pouco sobre Santa Ceia, não é? E aos pouquinhos, abençoados, a gente vai entendendo a graça de Deus. Então, ele nos vivificou, ele nos deu vida. Não é a água que dá vida para uma pessoa, não é a água de batismo, abençoados, que deixa a gente alegre e feliz. É saber da graça de Deus. Isso nos dá uma alegria tremenda, abençoado.
tremenda. Gálatas 3:7. Ele nos ressuscitou junto com ele. Então, por isso que nós somos a nova criatura, não é? Então, ninguém precisa mais se batizar em água para ser nova criatura, porque ele nos ressuscitou. Ninguém mais precisa aceitar Jesus para ser salvo, porque ele nos salvou. Porque em Cristo nós estamos salvos. Então, é desnecessário, abençoado. Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3. Vamos lá. Gálatas 3, versículo 27, abençoados. Olá, vamos lá. Gálatas 3, versículo 27. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Olha, tô lendo outro versículo, mas daqui a pouco eu vou pular para isso aqui também. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 27. Pois todos vós que foste batizado em Cristo, isso precisa ficar patente em sua mente. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Vocês estão revestidos de Cristo, não tem como perder salvação. Vocês estão revestidos de Cristo. Vocês estão batizados na morte de Jesus Cristo, abençoado. Vocês são nova criatura em Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. No reino de Deus somos anjos. No reino de Deus não há macho, não há fêmea, não tem sexo. Não tem casamento lá, não tem chocolate lá. No céu não tem essas coisas. No céu não tem essas coisas, tem banco de ouro lá. Por isso que diz que Deus, o nosso Pai, é o dono da prata e do ouro, abençoado. Isso aqui é prata, é ouro, não é? Isso aqui, abençoado, aqui você está sendo edificado com prata e com ouro. Aqui a sua casa não é edificada na areia. Você não é edificada na areia. Você é a casa de Cristo, você é a morada, você é santuário de Deus. Nessa graça você é santuário de Deus. Então você está firmado na rocha que é Jesus Cristo, a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Na igreja de Cristo não tem macho, não tem fêmea, abençoado. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Pois todos vocês é um em Cristo Jesus. Tá claro, abençoado, esse apostolado? Maria, mas lá em Mateus 3, Mateus 3, os evangélicos sempre vêm com Mateus 3, não é? Mateus 3. Mateus 3. Vamos lá, vamos ler um pouquinho novamente. A gente sempre está lendo, não é? Mas a gente vai ler mais um pouquinho. Mateus 3. Mateus 3. É bom demais, abençoado, ministrar a graça. Mas lá Jesus de Nazaré batizou, mas quem falou que Pedro, que Mateus, Marcos, Lucas e João é livro para a igreja? São livros históricos, abençoados. Atos também é livro histórico. Depois vocês dão uma lida, abençoado. De vez em quando vocês pegam lá na Bíblia de vocês, lê lá, Pedro fez batismo, Pedro fez, não é? Paulo também até fez lá alguns. Livro de Atos é um livro extremamente... o povo estava saindo da lei, não é? Jesus tinha acabado de morrer ali em João 19:30, não é? Estou sempre falando isso. E logo após veio as igrejas, não é? Então começaram as igrejas na terra, igrejas primitivas, não é? Então o livro de Atos é um livro extremamente histórico também. Ali também não contém a sã doutrina, não é? Começa de Romanos, a sã doutrina começa de Romanos para frente, não é?
Então, assim, há batismo no livro de Atos, não é? Ah, Maria, mas ali não é depois da cruz? Mas são igrejas primitivas, não levamos em conta ali, não é? Os rudimentos e as obras mortas ali, amém, abençoados? Então, depois, mais à frente, Paulo iria edificar-nos com a graça de Deus feita em Cristo Jesus, não é? Lá em Mateus 3:11, lá em Mateus 3:11, João Batista, ele tinha que cumprir, não é? O que Deus enviou a ele, a palavra profética, não é? Aqui você vai batizar, então ele tinha que fazer isso aí, não é? Era uma ordem de Deus, então naquele tempo sim, amém? Mas nós não estamos naquele tempo. Então Mateus 3:11, eu vos batizo, olha lá, ó, João Batista falou, eu vos batizo com água para o arrependimento. E até hoje os filhos de Deus se arrependem, venham todos aqui, não é? Se arrependam todos e venham aqui para que essas águas tirem os seus pecados. Mal sabia aquele povo que as águas não tiram pecado de ninguém. O que tirou o pecado foi lá na cruz. Foi esse que foi a remissão dos pecados, o sangue de Cristo. O batismo ele perdoava, mas ele não tirava os pecados. Mateus 3:11. João falou, eu vos batizo com água, para aquele povo antes da cruz. Nós não estamos naquele povo, nós não somos aquele povo, hein? Ali não tinha gentil, hein, abençoados? Ali só era povo judeu, amém? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem, João falou, eu vou batizar vocês, judeu, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, não é? Ele vos batizará. Então ele estava falando de Jesus Cristo, não é? Era Jesus que ia morrer e ressuscitar, batizará no futuro. Ele estava falando, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, não é? Então Paulo entendeu, abençoado, não é? Paulo entendeu que nós seríamos batizados em sua morte, não é? Lá em Romanos 6, versículo 3, estamos batizados, abençoados. Então, isso é estar em Cristo. Mateus 3:11. Então, logo aqui, abençoados, eu vos batizo com água. Um batismo, não é? O batismo com água. E o segundo batismo, ele vos batizará, Jesus Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui há 2 batismos, não é? Aqui na antiga aliança e na nova aliança há um batismo, abençoado. Então Paulo entendeu que há um só batismo e que esse batismo nas águas, ele não serve, não deixa vocês ser mais salvos do que os crentes são. Os crentes são salvos, mas eles vivem pagando preço, enquanto o preço já foi pago por Cristo lá na cruz. Eu preciso me batizar, senão eu vou ter salvo, senão eu vou para o inferno, senão não vou ser salvo. Então, eles pagam o preço e a dívida deles nunca é paga. E Cristo já pagou. Cristo já pagou. Então, livro da lei, pessoal. Livro de Mateus é livro da lei. Livro histórico. Não contém a sã doutrina, não é para fazer do livro de Mateus ou de Atos doutrina para a igreja, não é a sã doutrina. Por quê? Porque ele batizava. Olha lá, ó, Hebreus 10. Atos não é um livro doutrinário, Atos não é um livro doutrinário para a igreja. Então as igrejas, elas não chegam na sã doutrina, não chegam, e os filhos de Deus sempre pagando um preço, não é?
lá em Atos 10, era rudimento, sombra. Quem é que vive de sombra do passado? Você tem que viver do que é real, a conta exata, é a graça abençoada. Atos 10, já estamos terminando. Atos 10, 1. Os textos da graça precisam ficar patente, não é, abençoado? Quando a gente vai ensinar alguém quer debater. Não, nós não entramos em debates por conta da lei ou da graça, abençoado. Se você concorda ou não, é o que está escrito. Atos, Hebreus, né? Desculpa, abençoados. Ó, Hebreus. Estamos tendo na quarta-feira um estudo sobre o livro de Hebreus. Vai vir muitas revelações. Fique conosco, amém? Ministério Graça Apostolado com o apóstolo Marcos Gomes. Ó, o Hebreus 10, abençoado. Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros. Então eles se batizavam porque ainda não estavam, Jesus ainda estava lá, né, vivo, então ainda não tinha derramado o sangue, então era sombra da lei. A lei tendo a sombra dos bens futuros, os bens futuros eram o que ia acontecer ainda, não é? E não aconteceu? Em sua morte fomos batizados, então esse é o zoro abençoado para nós. O zoro que é dado, essa é a edificação da graça. Esse é a edificação, abençoado. A edificação, esse é o fundamento da graça. Essa é a edificação para os santos. Eu estou aqui para isso, para ajudá-los, abençoado. Hebreus 10. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, continuamente está dentro das igrejas até hoje. Há mais de 2000 anos a igreja na terra e elas não sabem dessa sã doutrina. Continuamente se oferecem de ano em ano, de ano em ano, a aperfeiçoar os que se achegam ao culto. Olha lá, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios aperfeiçoar alguém. Filipenses 3,15 fala que nós somos perfeitos em Cristo. Então, abençoados, era bens futuro. O bens futuro, ele chegou. Estamos abençoados em Cristo. Estamos perfeitos em Cristo. Estamos abençoados com toda a sorte de bênção. Eu não me canso de falar da graça abençoada. Hebreus 10, aquilo ali era sombra. Então, até ali o sangue não havia derramado. Então, abençoados, é preciso que isso aí fique claro dentro das igrejas. Fique claro para você que é a igreja de Cristo. Mateus 3,6, não é? Olha lá, Mateus 3,6. Vamos voltar um pouquinho. Olha a graça, Mateus 3. Mateus 3, versículo 6. Olha lá, ó. E eles todos iam ali. Olha lá, eles confessavam os pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Lá. Então, os judeus, né, daquele tempo antes de Cristo, eles confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, o povo ali, e eram batizados pelo João Batista. Então, o povo ali, judeu abençoado, eles confessavam os pecados e eles eram batizados, porque aquelas águas iriam o quê? Perdoar os pecados. Mas remir os pecados não ia, abençoado. Alô, porque só a remissão só aconteceu em Cristo. Então, os filhos de Deus não têm esse entendimento. O pecado, ele não sairia, eles eram perdoados, mas o pecado foi tirado de nós lá em Cristo, não é? Então, estamos sem condenação. Romanos 8, 1, né? Então, estamos sem a condenação do pecado. Hebreus 9, 12. Vamos lá, para as cartas de Hebreus. E a gente já está terminando. Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9. E não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu sangue. Ó, a revelação da graça abençoada. E os pastores,
Eles querem se gloriar. Aceita Jesus essa noite, se batiza. Os pastores querem se gloriar para depois você ficar preso à igreja lá e ficar congregando lá. É isso que os pastores querem, que você fique preso àquela igreja. Olha lá. Hebreus 9, versículo 12. E não por meio